Inácio Lula da Silva anunciou durante a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial a construção da Casa da Igualdade Racial aqui em Fortaleza. O Isaac Santos, que é coordenador de Igualdade Racial aqui da capital, representou a cidade na conferência, acompanhando todos os debates que definirão as diretrizes nacionais para as políticas raciais, e ele já está aqui nos nossos estúdios para trazer mais informação para a gente. Muito bom dia, Isaac. Seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Elisiane. Obrigado pelo convite, né? Diretamente de Brasília. Pousei hoje de madrugada, mas já estou aqui porque o senhor Vesmar pediu, a gente está aqui para aparecer. E é um assunto que é muito importante. E o que a gente quer entender, Isaac, é o que aqui representa de fato na prática a construção dessa casa e qual vai ser o impacto disso para a população. Perfeito. É uma conquista histórica, né? Do movimento negro, do movimento dos povos tradicionais, né? E é uma entrega muito importante da Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? É uma luta de ter essa casa há muito tempo, porque essa casa vai ser um dos espaços mais importantes, né? De luta contra o racismo. A gente não imagina essa casa apenas recebendo denúncias de racismo, até porque vai ser também, né? Esse também é um espaço disso. Mas a gente não quer que se defina por isso, porque o nosso povo está cansado de se definir pela dor, né? A gente quer definir pela alegria. Então a gente quer que seja um espaço de acolhimento dessas pessoas, que as pessoas queiram estar lá. É um espaço de formação, é um espaço de convivência, é um espaço de construção, de prevenção contra o racismo e não só de luta contra o racismo, nessa luta preventiva acontecendo. E aí a gente pensa também, né, que políticas públicas vocês imaginam que podem ser reforçadas e viabilizadas através da construção dessa casa, dessas diretrizes? Como é que está acontecendo isso? Perfeito. Essa casa ela vai ficar no antigo prédio do TRE, né, onde fica hoje a Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará, né? Por isso agradecer também a parceria do governo do estado, né, conosco. E o que acontece? Essas políticas públicas, quando elas se constroem a partir de cultura, a partir de educação, a partir de assistência social e a partir também de segurança, ela consegue uma efetividade para a discussão sobre luta e por igualdade racial, né? E a gente tem que passar dessa ideia de igualdade, né? A gente tem que chegar na ideia de equidade, né? E existe uma diferença com isso, né? Então, quando a gente fala sobre equidade, a gente está falando da possibilidade de, através de políticas públicas, pessoas que são diferentes terem acesso aos mesmos direitos que toda a população tem. Então, a gente vai atuar em diversas vias. E essas diversas vias, como eu disse, né, elas têm como concentração educação, cultura, segurança e assistência social, né? Então, é um espaço para isso, é um espaço que busca enfrentar através de multiplicidades e interseccionalidades, né? Então, a gente percebe que, quando a gente fala sobre a questão racial no Brasil, ela tem que ser pensada através de todos os espaços. Todo o orçamento, eu sempre faço questão de dizer isso, ele precisa ser racializado. Então, o orçamento público ele tem que pensar sobre como a gente pode movimentar para que a população negra, principalmente, né, a população de matriz africana, principalmente, essa população consiga avançar. Porque quando ela consegue avançar, todo o resto avança também. Vou dar um exemplo bem simples, Elisiane. A gente tem a lei de cotas, correto? Sim. A lei de cotas foi uma conquista histórica do movimento negro e que foi aprovada em 2012 durante o governo Dilma Rousseff, né? Essa lei de cotas, ela possibilitou que hoje nós tivéssemos cotas, por exemplo, para outros grupos, como, por exemplo, os grupos de pessoas com deficiências, né? Então, a gente tem lei de cotas, por exemplo, para pessoas que são indígenas, por exemplo. Então, a conquista do movimento negro possibilitou que outros grupos pudessem ganhar com isso também. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a lei de cotas para as populações pobres, os meninos que são brancos, por exemplo, e pobres, mas são da periferia, estudam de escola pública, esses meninos também ganham com isso. Então, a gente tem que entender que movimentar a pessoa negra no Brasil, em especial as mulheres negras, movimentar essas pessoas é movimentar o Brasil. Por isso, quando a gente pensa a Casa da Igualdade Racial, a gente está pensando numa luta por equidade que vai beneficiar todo mundo. Agora, é importante também destacar que nessa conferência foram discutidas diretrizes nacionais. O que é que Fortaleza levou aqui, né, mais falando dessa parte de território e necessidades aqui, locais aqui de Fortaleza? Perfeito. A nossa pauta principal, né, a nossa discussão principal, falando sobre Fortaleza, é em relação à PL que foi, inclusive, pautada recentemente com a relatoria da deputada Beretida Barbosa, né? O que acontece? A Bené, né, na verdade,
O que acontece? Essa PL, ela fala sobre a necessidade que nós temos de ter um orçamento, um fundo específico para a igualdade racial no Brasil. Né? Então, a nossa discussão principal, enquanto movimento de proposição, saindo das nossas conferências municipais, estaduais e chegando na Conferência Nacional, era pautar o orçamento. Porque não existe política pública para a igualdade racial sem orçamento. Então, por isso que a gente levou isso como proposta principal. Lógico que existem outras propostas que também são muito importantes, que nós também levamos. No campo da educação, por exemplo, a gente foi levando a proposta de efetivação da Lei 10.639, né, e da Lei 11.645, que são leis que falam sobre a obrigatoriedade de nós ensinarmos a história do povo africano e afro-brasileiro dentro da sala de aula e também dos povos indígenas. Isso em relação à educação. Em relação à saúde, a gente leva a discussão sobre a necessidade de ter dentro do Ministério da Saúde uma política mais efetiva sobre saúde da população negra, né? Então a gente levou isso como proposta também. Em relação à segurança, é urgente nós debatermos a efetivação do projeto e do plano que existe dentro do Ministério da Igualdade Racial, que se chama Plano Juventude Negra Viva, né? E um outro aspecto que muitas vezes é esquecido quando fala-se sobre movimento negro, sobre a igualdade racial, é o empreendedorismo. Esse povo quer viver bem, esse povo quer viver saudável, quer ter condições de poder ter dignidade. Então a gente levou também a pauta de a gente poder ter formações mais efetivas de educação financeira e também de empreendedorismo para as populações racializadas do Brasil. Então foi espetacular, sim, quando a gente pensou em cada um desses aspectos. Mas tudo isso só é possível se nós pensarmos o orçamento. Por isso, a PL tão importante que a gente está discutindo com a Bené, né, fazendo a relatoria dessa PL, e a PL que fala sobre o Fundo Nacional da Igualdade Racial. Isaac, você já tem alguma previsão para começar os trabalhos, né, a construção e começar a trabalhar todos esses pontos que você destacou aqui para a gente? Perfeito, a gente já está com a gente já está com o avançar da obra acontecendo, né? A gente já tem o espaço, né, muito concentrado lá no TRE, né? A gente já terminou uma obra do lado e a gente já está nessa conclusão dessa obra também, que é da Casa da Igualdade Racial, que vão ter os espaços de coordenação, que vão ter os espaços de assistência social, de psicologia, de atendimento jurídico, que são os espaços centrais. Mas temos uma novidade, tá? Eu briguei muito por isso, mas a gente vai conseguir avançar com isso também. Diga a gente aí. vai construir, primeira mão, tá? Olha, primeira que mão aqui, tá? maravilha. Nacional. A gente vai construir nesse espaço da Casa da Igualdade Racial, diferentemente das Casas da Igualdade Racial que vão ser lançadas no Brasil, a gente vai construir aqui uma afroteca. O que é uma afroteca, Maravilha. né? É uma biblioteca pensada por escritores e escritoras negras com essas obras, mas também com brinquedos, né, bonecas, etc., para a gente pensar a criança. Identidade cultural. Exatamente, para a gente poder pensar essa criança. Veja, eu fui uma criança que descobri que eu era negro através de outros, né? Através do racismo que se abateu sobre mim. A ideia na Afroteca é que as nossas crianças se descubram negras de forma positiva e não de forma violenta, como muitas vezes aconteceu. Então, a criação da Afroteca é exatamente pensando esse espaço. Você imagina, né? As mães podendo deixar seus filhos lá com nossos educadores sociais, né? Discutindo sobre a questão da identidade, sobre um fortalecimento dessa identidade que vai muito além da escravidão, né? A gente tem que pensar a negritude muito além da escravidão. Né? A gente tem uma cultura que é toda pautada, né? E é toda, né? Como é que eu posso dizer? Descendente do povo africano. A nossa cultura brasileira, a nossa língua, a nossa música, as nossas expressões culturais são todas descendentes do povo africano também, principalmente. E que isso, muitas vezes, é colocado de forma invisibilizada. Mas é preciso que essa criança cresça sabendo que o cabelo dela é lindo, que a pele dela é linda, que o nariz dela é lindo e que ela pode ser feliz sendo uma criança negra. Então a Afroteca também vai ser esse espaço. É por isso que a gente está tão feliz com essa Casa da Igualdade Racial, porque, veja, é uma casa que vai conseguir fazer com que a gente possa produzir uma luta antirracista que vá além do revide. Ou seja, eles nos batem, a gente denuncia com a DECRIM, que é tão importante, mas vamos além do revide. A gente vai prevenir
esse racismo. Eu acho que essa importância para a educação e para a cultura é o que pode, de fato, proteger, né, a todos nós. E outra coisa, não é só para a população negra, isso é para a população em geral. Geral. Tem que ter esse conhecimento. Passou aquele tempo, não sabia, não conhecia. Eu acho que não cabe mais esse discurso nos dias atuais, né? Perfeito, perfeito. É isso. O letramento racial ele tem que ser para todos, ele tem que ser para todo mundo. Por isso que é tão importante um projeto que a gente também está efetivando aqui, mandar um abraço, né, também para o nosso secretário Edilvan. A gente tá fazendo um projeto dentro da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a nossa secretaria, que é a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, liderada pela nossa vice-prefeita Gabriela Aguiar. A gente está fazendo um projeto que é de formação étnico-racial com os professores e professoras da rede municipal de educação. Esse projeto ainda vai ser efetivado, a gente já está no grupo de trabalho e a gente também pensa que esse projeto não pode ser só dos professores, tem que ser para também os gestores. E não pode ser só para os professores de humanas, tem que ser para todo mundo. Sim. Então você imagina que essa gestão, que majoritariamente é uma gestão branca, vai ser formada racialmente também, vai ter a sua formação de letramento racial. Aí imagina o que a gente pode produzir de coisas positivas dentro das escolas, com essas gestões, né, com a discussão racializada, né, bem feita, bem construída, todo mundo sabendo cada vez mais sobre a necessidade da gente ser um povo só, né, que todo mundo tem acesso igual aos mesmos direitos. Então, assim, a gente está muito feliz com os projetos que estão caminhando nesse sentido. E a gente agradece demais, tá? Por você partilhar um pouco, né, desses avanços, né, podemos dizer assim, para a nossa sociedade. Agradecer, então, aqui a participação, né, mesmo aí na correria, mas tirou um tempinho para trazer esses detalhes aqui para a gente. É o Isaac Santos, minha gente, coordenador de Igualdade Racial aqui de Fortaleza. Muito obrigada, viu? Eu que Parabéns agradeço, pelo trabalho. Elisiane, eu agradeço, né, agradeço a possibilidade de poder, então, falar sobre a nossa Casa de Igualdade Racial e desse espaço aqui, né? Então, é isso. Vamos lá, pessoal, para uma cidade, como diz o nosso querido prefeito Evandro Leitão, uma cidade que é para todos. Fortaleza é uma capital de todos. É isso. Um abraço. Um abraço.